Aleluia. Graças a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz de Cristo esteja contigo, com a sua casa. Dá para ouvir um amém, não? Amém. Que a graça do Senhor esteja contigo, meu irmão. Amém? Eu acho que ainda é a ressaca das festas de finais de ano, hein? Tá pesado aí. Começamos um novo ano. Acredito que são novos dias de oportunidades, de crescimento. Creio que Deus tem muito para a sua vida, para a sua casa, nesses 365 dias aí. 363 já, né? E acredito que em Cristo que seja um ano de renovação, de retomar verdadeiramente tudo aquilo que nós perdemos, né? Um pouco o foco, um pouquinho a fé. Nós tivemos aqui no final do ano uma mensagem muito positiva no sentido de visualizar dias melhores, né? de realmente atentarmos a que e a quem nós estamos buscando. E é muito proveitoso você olhar para dentro de si mesmo e dizer: poxa, eu preciso realmente mudar, eu preciso realmente recomeçar, sempre, né? Que essa noite você possa ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus e que a sua fé seja renovada, alicerçada naquele que realmente traz cura. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos continuar falando de fé. E você vai perceber que Deus fala a sua língua. Pode prostrar-se diante dele e falar que ele te entende, que ele te responde. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Nós vamos ler até o 28. Amém? A gente sabe, a gente já falou, a gente já festejou. É um novo ano. E eu queria que você assimilasse isso por um instante. Embora nós não saibamos o que o amanhã nos reserva, nós conhecemos aquele que conhece o amanhã. E é um excelente início a gente ter aonde nos segurar quanto a isso. Então, como nós podemos nos preparar para 2022? Eu queria te dar uma dica. Fixe os seus olhos em Jesus, em todo o tempo, e o tempo todo. Mantenha fixo os seus olhos em Jesus. E mais que isso, faça do seu tempo com Ele, escute isso, faça do seu tempo com Ele um hábito diário, todos os dias. Torne isso um hábito na sua vida. Siga as instruções dele para a sua vida, todo o tempo, todo o tempo. E com o tempo, a sua vida irá, com certeza, refletir o caráter de Cristo. É uma dica preciosa que está nas suas mãos. Faça isso.
Eu gostaria de começar orando e queria te fazer um pedido muito especial, se você puder. Eu queria que você se ajoelhasse, se você puder, para que nós pudéssemos orar essa noite, uma vez mais. Deus, aqui os seus filhos, nós suplicamos, nós nos rendemos a Ti, nós te pedimos que nesta noite nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que no nome santo de Jesus não seja apenas um início de um novo ano, mas que seja a retomada de uma nova vida em Ti, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos alcance essa noite, transforme no mais íntimo o nosso coração e a nossa mente, todo o nosso ser, Senhor. Traga-nos paz, traga-nos saúde espiritual, traga-nos saúde física, Senhor. Nos proteja daquelas ciladas do inimigo, Pai. Traga-nos para um caminho seguro, que é o Teu caminho, Deus. Que nós possamos cumprir todas as alianças que fazemos contigo, Deus, porque a Tua conosco jamais falhará. Nós cremos em Cristo Jesus que será um ano de renovo, um ano em que novos corações, Pai, serão moldados, caráter será moldado ao Teu, Deus. Transforme as pessoas, Pai, no seu mais íntimo ser. Chega de engano, chega de mentiras, chega de evangelho falido, meio evangelho. Que nós possamos viver com interesse a Tua palavra e o Teu querer. Que nós possamos, cada dia, cada fôlego nosso, Pai, exalar a Tua essência, Pai. E que nós possamos ser essa essência, Pai, ser um em Ti. Nós oramos, Pai, para que pais e filhos se entendam, para que os filhos se reencontrem, Pai, para que voltem à segurança dos seus lares, para que largue esses horrores do mundo lá fora. Nós oramos, Pai, para aquelas pessoas que estão perdidas, Pai, que não Te conhecem, Senhor, que o Teu Santo Espírito as alcance, Senhor. Nós oramos pelos casamentos, pelas vidas conjugais, Senhor, que andam tão estranhas, Deus. No nome de Jesus, Pai, abençoe os lares, o bom convívio, que haja verdade, que a esperança renasça, Senhor, e que haja um futuro melhor, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão desempregados, por essa parte da sociedade que assola, Pai, que estão sendo esmagadas pelo desemprego, pela pobreza. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha abastecer esses celeiros, Pai, que nada falte aos Seus filhos, Deus. Nós oramos por uma igreja coesa, Pai, uma igreja que resplandece, que prega genuinamente o Teu Evangelho. Nós oramos por dias melhores, Pai, para que nós sejamos melhores a cada dia ao poder falar em Teu nome. Nós Te agradecemos pelo privilégio de cultuá-lo em liberdade, Deus. Eu peço pela vida de cada pastor desta casa, Senhor, que a cada dia o Teu Santo Espírito venha tocar esses corações, Senhor, venha segurar, venha proteger de todos os males do mundo lá fora. Eu oro no nome santo de Jesus, Pai, para um ano realmente novo em nós, Senhor, e nós, mais do que isso, Pai, que sejamos uma nova criatura em Ti. Eu oro, Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Sabe, Deus fala todas as línguas, inclusive a sua. E eu fico impressionado como a gente, ao estudar, ao se debruçar, ao ler a Bíblia e ao meditar sobre ela, nós começamos a vislumbrar coisas que passam tão desapercebidas,
e são tão cotidianas e a gente mal as percebe. Nós temos nesse texto aqui algo extremamente relevante. Enquanto os líderes de Israel, eles buscavam Jesus para dissimuladamente acusá-lo de transgressor, os gentios, que nada conheciam da lei, gentios, que nada sabiam da lei, procuravam Jesus para nele encontrar resposta para os seus problemas. Ou seja, aqueles que, aos olhos daqueles que eu tenho fé e eles não, os nãos procuravam Jesus, os que diziam ter fé não. E é interessante isso. Jesus estava nesse ambiente aqui, e ele deixa esse ambiente carregado ali de religiosidade, uma religiosidade legalista, e ele vai para a banda de Tiro e Sidom. Jesus não apenas, aqui ele ensina que toda comida era pura. Não, ele pratica esses ensinamentos nas regiões gentias. Tudo aquilo que aquele pessoal falava, distorciam, Jesus trazia como ensino e mostrava um lado extremamente positivo de busca e alcance. Ele deixa Israel, se retira para Tiro e Sidom. Para os judeus, os gentios, eles eram considerados uma raça ruim. Chegavam a chamá-lo de cães, em algumas ocasiões. Eles consideravam os gentios uma raça imunda, e por várias vezes chamavam de cães. Mas vemos aqui o contraste entre a incredulidade dos judeus e a fé de uma mulher gentia de nascimento. E isto é muito bacana de se aprender e de aplicar na sua vida. O ensino de Jesus aqui é extremamente fabuloso. É nesse território gentil aqui que vem a Jesus uma mulher cananeia, cuja filha está endemoniada. Essa mulher, ela se apresenta a Jesus com extrema humildade, e ela exala uma perseverança à sua causa. Ela não desiste daquilo que ela está buscando. Perceba que, mesmo enfrentando obstáculos, que está aqui neste texto, ela não desiste de esperar em Jesus e esperar de Jesus um milagre para a sua casa. E Jesus não apenas curou a sua filha à distância, mas também enalteceu a fé dessa mulher. Esse texto ele nos mostra uma pessoa aflita. Na verdade, uma mãe aflita, E essa mãe, na sua aflição, ela se joga aos pés do único que poderia ajudá-la. Ela se joga aos pés do Salvador. Essa mãe sofre, ela grita. E é interessante que muitas das vezes por que nós sofremos? Por que mães sofrem? Um ser tão protetor, tão amável. Algumas não, é verdade, mas a essência de mãe é algo extraordinário. Então, por que elas sofrem? Nós sofremos pelos nossos filhos, nós sofremos pelos nossos amigos, nós sofremos pelo nosso casamento, sofremos pelos nossos namoros, quem está enamorado aí, nós sofremos pelo trabalho, sofremos ainda mais pela falta do trabalho, Mas veja esse exemplo. Veja o exemplo dessa mãe, dessa mulher aqui. Embora gentia, tinha uma grande fé. Embora chegasse abatida, como chegou, saiu vitoriosa. Isso porque a fé vem da graça divina. A fé não vem de uma família que tem isso ou aquilo, ou de uma igreja que pode fazer ou não. A fé vem da graça divina.
não é o que você tem, onde você está, com quem você anda. Spurgeon, ele dizia que uma pequena fé levará a sua alma ao céu. E é extraordinário isso. Mas ele diz assim: uma grande fé trará o céu até a sua alma. E aqui nós vimos, nós presenciamos, está relatado, está nas suas mãos, que essa grande fé dessa mulher trouxe o céu até a sua alma, trouxe a cura. Essa noite eu quero destacar alguns pontos importantes desse texto de Mateus 15. E o primeiro dele, no versículo 21 e na parte A do versículo 22, Mateus 15, 21, está escrito assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. O primeiro ponto aqui é quando que, perceba isso, quando nós colocamos aos pés do Senhor, quando nós nos colocamos aos pés do Salvador, nós passamos a ter discernimento sobre o que está acontecendo. Quando você busca ajuda naquele que realmente pode lhe ajudar, você é iluminado a discernir o que realmente está acontecendo. E quando você conhece a causa de determinado dor, sofrimento, é muito mais fácil lidar com ele. Então, a gente percebe que essa mãe aqui, ela estava muito aflita, e ela pedia para sua filha. Não, ela pedia como se fosse para ela mesma. Ela discerne o problema que atinge a sua filha. A gente vê nesse versículo 22. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Ela já havia procurado ajuda, ela já tinha se encostado em todos os lugares e nada havia resolvido. Então ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Ela discerne isso, ela tem consciência que existe um inimigo real contra a sua casa. E eu te digo, meu irmão, se você não tem consciência disso, abra os seus olhos, porque ele está atacando. Então ela sabia desse inimigo real, que conspirava contra a sua família, para destruí-la. Sobre a questão dela ser uma mãe, eu me lembrei que eu li algum tempo atrás eu não me lembro o livro, o que foi, artigo, não me lembro, mas era Peter Marshall. Ele dizia que numa pregação que ele fez num Dia das Mães, ele afirma que as mães são guardas das fontes. Elas são verdadeiros guardas das fontes. As mães são os instrumentos, ele dizia, que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. Note que há aqui, nessa mãe, nessa mulher, o discernimento, a solução do problema. O que abala a minha casa? Onde eu preciso buscar ajuda? E ela, especificamente, o problema havia com a sua filha, ela discerne que era algo que só Jesus poderia resolver. Então essa mãe percebe que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural, né? Não era simplesmente a questão de estudar numa escola melhor, morar num bairro mais seguro, ter mais grana em casa, ter mais conforto. Não era isso. Não era procurar os melhores médicos, os melhores remédios. Não era simplesmente a questão de ter o melhor. Ela já tinha buscado ajuda em tantas fontes e sabia que só Jesus podia libertar sua filha, simplesmente porque só Ele liberta. Ela vai a Jesus, ela o busca, ela o chama de filho de Davi, seu título popular, aquele que fazia milagres.
Depois, ela o chama de Senhor. E finalmente, ela se ajoelha diante dele. Ela começa chamando e termina adorando. E vai acompanhando para você ver o que é a essência de adoração. Que muitas das vezes nós nos denominamos como tal adoradores e não somos. Ela começa atrás de Jesus, literalmente, e termina aos seus pés. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes temos a fé apenas no sistema religioso. Nós depositamos nossa confiança em homens, em coisas, em nossas próprias forças. Jesus, porém, nos mostra que Deus é mais importante do que o sistema. E foi isso que essa mulher percebeu. Há algo mais importante do que um sistema. Nós não podemos fugir disso. Há algo mais importante do que sistemas. Um segundo ponto que a gente vem e que a gente percebe é que quando nós nos prostramos aos pés de um Senhor Salvador, nós transformamos a nossa necessidade em adoração. Não reclamamos do que sofremos, adoramos apesar da dor. Tem misericórdia de mim. Foi o que ela disse. Tem misericórdia de mim. Quem é que estava endemoniada? Era ela? Era a filha. Mas olha como ela pede, como ela vive, como ela sente, como ela se coloca no lugar da filha. Tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Tenha misericórdia de mim. Eu encontro 3 verdades extraordinárias aqui. A parte B do versículo 22. Seu clamor foi por misericórdia. Ela está aflita e ela precisa de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar. Você não vê essa mulher perdendo tempo, procurando atalhos. Ela vai na fonte. Ela não se conforma de ver sua filha sendo destruída. Ela não se abala pela luta e pela dor, pelos obstáculos. Ela não desiste. A sua dor a levou a Jesus. Se não for pelo amor, ela viu os problemas, e é isso que nós precisamos aprender e aplicar nas nossas vidas, porque ela viu os problemas como oportunidade de se derramar aos pés do Senhor, do único Salvador. Era uma oportunidade. O sofrimento pavimentou o caminho daquela mulher ao encontro com Deus. Essa mulher, essa mãe, ela transforma a sua necessidade em estrada para encontrar-se com Jesus, com Deus. Ela transformou a necessidade em oportunidade de se prostrar diante da... Nós estamos perdendo oportunidades. Nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos aprender a ter uma fé ativa, uma fé que não se negocia. Ela transformou o problema dela em um altar de adoração. Deus, às vezes, Ele adia a solução dos nossos problemas, para que nós nos prostremos aos seus pés. Ana, vocês conhecem Ana? Um outro ponto que eu vejo nesse mesmo versículo 22, o clamor dessa mulher tinha um senso de urgência.
era urgente. Ela não perdeu a oportunidade, ela não perdeu tempo. É válido dizer que aquela foi a única vez que Jesus foi àquela região de Tiro e Sidom. Foi a única vez que ele foi. Ele não tinha ido ainda e ele não voltou. E ela não perdeu a oportunidade. As oportunidades, meu irmão, elas passam. Meus amigos, é tempo de clamarmos a Deus. É tempo de nos unirmos em oração. É tempo de dobrarmos os joelhos. É tempo de largar o mimimi e rasgar a voz em oração e clamor. Nós temos muitas causas. São inúmeras causas que podemos transformar. Estamos prostrados diante daquele que realmente, verdadeiramente tem a solução para estes problemas. Nós precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. Não dá para ficar para amanhã. Amanhã pode não chegar. Qual seria o seu comportamento? Responde aí para você mesmo. Se você visse um querido seu, um filho seu em meio a um incêndio, certamente você teria urgência em apagar esse fogo e salvá-lo. Não é verdade? Agora me responda. Qual é a urgência que você tem em ver os seus filhos salvos? É tempo da gente rever valores. É tempo da gente agarrar as oportunidades. Tenha a mesma urgência para levar a salvação à sua casa, da mesma forma que você tem aquela de adquirir alguma coisa ou algo. Ainda no versículo 22, a gente vê que é um clamor cheio de empatia. O problema daquela mulher, ou melhor, o problema da filha era o problema daquela mulher. O problema era como se fosse dela. O problema é meu. Seu clamor era: tem compaixão de mim. Ela não pede: Senhor, tenha compaixão da minha filha. Ela pede: tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Socorre-me, Senhor. Ela não diz: socorre minha filha. Socorre-me, Senhor. Era sua filha que estava possessa, mas ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua causa mais importante, mais urgente. Há um outro ponto que, quando nós nos rasgamos diante de Deus, quando nós somos verdadeiros diante dEle, quando nós nos prostramos diante dEle, aos pés dEle, há em nós uma disposição para enfrentar qualquer obstáculo que apareça. Quando você está diante de Deus, verdadeiramente, não tem obstáculo para te derrubar. E essa mulher nos ensina isso também. Eu estou diante de Deus. Não há obstáculo para me parar. E eu alcançarei cura. Está escrito do versículo 23 ao 27. Extraordinário esse trecho. Mas Jesus não respondeu palavra, ou seja, Jesus não disse nada a ela.
Não deu uma satisfação a ela. Ignorou. Então seus discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e pediram: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus responde: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, apesar do que estava ouvindo, veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele disse a ela: está pensando que vai refrescar? Não, ele complica mais ainda. Ele diz a ela assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus. Mas ela diz a ele: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso me estremece. Nós precisamos ter determinação como essa mulher. O que nós ouvimos contra, os obstáculos que aparecem, as coisas negativas que tentam nos impedir, nada pode fazer você parar. Nós temos que ser e ter essa determinação dessa mãe. Nós precisamos ser como Jacó, que se agarra ao Senhor sem abrir mão da sua bênção. Nós precisamos ter essa persistência. Sabe o que acontece com essa geração? Primeiro aperto no calo, saímos fora. Se é chamada uma disciplina, mudamos de igreja. Homens fracos, covardes, de pouca fé, que olha o horizontal e nunca olha para cima, de onde vem a cura. Homens que dizem que servem, mas não se posicionam. Essa mulher enfrentou 3 obstáculos pesados antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na vida da sua filha. O primeiro foi o desprezo dos discípulos de Jesus. E se você contextualizar isso aos nossos dias de hoje, não precisa fazer muito esforço que você vai ver alguém desprezando alguém e batendo no peito dizendo que é cristão. Desprezo é algo terrível. E os discípulos desprezaram aquela mulher. Os discípulos não pedem a Jesus para atender aquela mãe aflita. Senhor, tem uma mãe desesperada, aflita, ajuda. Não, eles pedem para mandar ela embora, para despedi-la. Eles não se importam com a sua dor, mas eles quiseram se ver livre dela. Já imaginou? Eu tenho como referência na minha vida a ação de um amigo meu, de um irmão do meu coração que me chama muita atenção e que eu aprendo muito. Disponibilidade. Eu nunca ouvi, pelo menos eu nunca ouvi, dizendo eu não posso atender. E às vezes eu mesmo dizia: meu irmão, mas você se mexe com uns cabras que não tem futuro, larga esse de mão. Eu falei isso para ele. Mas que bom que a gente aprende a estar disposto a atender, a ouvir. Às vezes só precisamos ouvir, só ouvir. Não te arranca pedaço. Esses discípulos aqui, eles não se importaram com a dor daquela mulher. Eles quiseram se ver livre dela. Eles não intercedem em favor dela, mas contra ela. Eles
a desprezam, ao invés de ajudá-la, de socorrê-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus, em vez de ajudá-la a se lançar aos pés do Salvador. Quantas pessoas querem vir? E muitas das vezes, eu e você pode ser a pedra de estorvo para que eles cheguem. Não ajudamos. Não é assim? O segundo obstáculo, está no versículo 23 também, essa barreira do silêncio de Jesus. Ele não responde a essa mulher. Ele não fala, eu vou fazer ou deixar de fazer. Espera um pouquinho, daqui a pouco, nada. Ele não responde com palavras. O silêncio de Jesus aqui é pedagógico. Há momentos que os céus, parece que eles se fecham tanto, fica em total silêncio diante de um clamor. E para nós, que somos tão imediatistas, é mais fácil crer quando nós estamos cercados de milagres, né? É mais fácil. Mas quando nós não ouvimos, quando nós não conseguimos visualizar, perceber, quando ninguém nos dá a resposta, e aí que está, que essa mulher ensina muito, com muita propriedade, porque é muito difícil continuar crendo e orando quando os céus estão em silêncio. Essa mulher continuou. É muito difícil continuar crendo quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Essa mulher perseverou. Quando tudo conspira contra, nós desistimos. Essa mulher se levantou. Ela não cedeu. Entre o versículo 24 e 26, 24 ao 26, a barreira da resposta de Jesus. E aqui é uma pancada, né? Mas algo extraordinário, de muito amor. Pode até parecer que não, mas tinha muito amor envolvido aqui. Tinha muito zelo, tinha muito cuidado envolvido aqui. Versículo 24 ao 26. Não fui enviado senão à casa de Israel. Eu vim por esses, não por você. Seria isso, né? Não. Essas palavras aqui aos nossos olhos estão desanimadoras. Talvez para mim e para você tão desanimadoras, mas para essa mulher aqui, em vez dela se desiludir, dela ficar revoltada, dela desistir, ela veio e ela o adora. E ela diz: Senhor, socorre-me. E em vez de desistir da sua causa, ela ora, ela adora, ela persiste. E ele continua: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha o versículo 26. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação feita pelo Senhor, com essa palavra desalentadora, ela, ao invés de desistir, ela é tomada de um otimismo, parece. Ela transforma o que seria palavras de derrotas no seu trunfo de vitória. Ela busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça.
E por que Jesus agiu assim com essa mãe? Por que as palavras foram, parece que tão duras? A resposta nós temos no próprio texto. Jesus ele age dessa forma para despertar em seu coração uma fé robusta, não para destratá-la, mas para aperfeiçoá-la, para polir essa fé. Nas ações de quem o adora, ele opera, ele fala a sua língua. Por mais estranho que possa ser o que você está ouvindo, ele está falando a sua língua. Deus agiu assim em outras épocas, não foi? Abraão, nós ouvimos aqui na sexta-feira, 25 anos para dar Isaac a Abraão, e depois, olha, devolve aí em sacrifício, eu quero de volta. Deus já agiu assim em outras épocas. A irmã de Lázaro, nós ouvimos aqui, Senhor, socorre aqui que o seu amigo está morrendo. Ele aparece depois de 4 dias, o cara já era com mau cheiro. Mas as ações do Salvador são sempre perfeitas e no tempo certo, e fortalecem a nossa fé. Continuando, nós encontramos algo maravilhoso em Jesus. Só nele, que é a nossa vitória. No versículo 28, há um ponto extraordinário. Quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, com certeza, meu irmão, você pode tomar posse da sua vitória, porque o triunfo vem pela fé nele. E isso é fato. Nós encontramos aqui 2 verdades que merecem ser ditas, destacadas. A primeira é o elogio de Jesus à fé dessa mulher. Uma mãe, ela nunca desiste. Nós temos que ter essa essência de nunca desistir. Mãe não desiste de filhos. Não desiste. Eles são filhos da promessa. Eles não foram criados para cativeiro. Se a mãe não desiste, imagina Jesus. Ele não desiste de você. A fé, ela honra a Deus. E Deus honra a fé. É simples. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Meus irmãos, a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. É isso. É simples. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Como é maravilhoso encontrar alguém que não negocia sua fé, que não se deixa corromper pelo sistema, que chuta a religiosidade, que vive um evangelho realmente pleno. Como é maravilhoso. Como é bom, ver as pessoas que não se orgulham de herança, fracas, mas que lutam pelo eterno, que reconhece a graça divina. E uma segunda verdade é que essa mulher,
ela recebeu, pela vitória de sua fé, a libertação da sua filha. No versículo 28, Jesus responde: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Jesus disse: faça-se contigo como queres. O que você pediu será feito. E desde aquele momento, aconteceu. A sua filha ficou sã. A fé, ela reveste situações adversas. A fé em Jesus, você pode ter certeza, depositando sua fé em Jesus, pedidos são atendidos de acordo com a sua vontade. A vontade de Jesus prevalecerá na sua vida porque é a melhor. A bênção chega. A fé em Jesus sempre trará vitórias a nós. Sempre. A fé em Jesus, ela ri das impossibilidades. Onde é que você tem depositado a sua fé? Em 6 dezenas para ganhar 350 milhões? Ou realmente fazer um trajeto, às vezes difícil, como a Dini disse aqui, às vezes com uma enxaqueca, com uma dor no pé, no braço, mas chegar até aqui para rasgar o seu coração para Deus. Agostinho disse que fé é crer no que não vemos. E ele completa que a recompensa dessa fé é ver o que cremos. E é assim. Aquela mulher, aquela mãe, ela voltou para sua casa aliviada, né? E ela encontrou a sua filha liberta. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou, ela prevaleceu pela fé. Ela não desistiu. O poder de Jesus é extraordinário. Extraordinário. E é maravilhoso essa parte do versículo 23 ao 27. Esse diálogo que ele tem com essa mulher. Porque ele sabia que podia curar a filha dela. Ele sempre soube disso. Ele sabia que não estava preso a nenhum plano. Ele sabia que o coração daquela mulher era bom. Ele sabia. Mas me parece que ele decidiu travar aqui um momento de humor. Porque Jesus é engraçado às vezes. Ou você olha para um Jesus carrancudo, cara feio? Não, ele era engraçado, ele sorria. Sabia que Jesus sorria? Achava graça? Cheio de graça e achava graça. Jesus tinha bom humor. Então parece que ele resolve travar esse momento aqui de humor com essa mulher, né? Uma mulher extremamente fiel. E ele trava isso. Em essência, aqui está o que ele falou: ó, você sabe que Deus só se preocupa com os judeus? Disse ele sorrindo. Vamos fazer igual o pastor Clóvis diz aqui, vamos viajar nessa história aqui? Diz ele sorrindo: você sabe que Deus só se preocupa com os judeus? Ao entender o significado, essa mulher ela retruca, ele diz assim: mas o seu pão é tão precioso, Senhor, que eu ficarei feliz só de comer as migalhas dele. Era um espírito de exuberância que falta em nós. Jesus ele exclama: nunca vi tanta fé. Sua filha está curada. Você entende isso? Essa história ela não retrata um Deus desdenhoso, mas sim um Deus que sempre se deleita com o coração que o busca sinceramente. Ele sempre vai se deleitar com o coração sincero. Não se esqueça, Deus te ama.
Deus te ama pessoalmente, poderosamente e apaixonadamente. Ele te ama. Não se esqueça disso. 2022 só vai funcionar se você estiver com Ele. Então, não tem como dar errado. Vai ser o melhor ano da sua vida, porque Jesus vai fazer morada aí. Amém? Eu tenho certeza, meu querido, que vai ser um ano diferente. Outros prometem, não cumprem. Deus cumpre. Sempre cumpriu e sempre vai cumprir. Deus fala a sua língua. Eu me lembro que eu li algo sobre a questão da linguagem de Deus, que Deus fala todas as línguas, inclusive a nossa, a minha, a sua. O salmista lá no Salmo 32, ele diz assim: ensinar-te-ei o caminho. Em que língua Deus está falando com você? Se você não está contente porque Ele está falando, eu acredito é porque você não está entendendo. Você não fica agradecido por Ele se preocupar em falar com você? Não é bom saber que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem? Eu li alguma coisa acerca de uma família. Dizia que aí um tio ali, daquela família, ele ficava muito agradecido quando alguém vinha falar com ele. Porque uma infecção causada por sarampo tinha deixado ele incapaz de falar e de ouvir. E durante quase 60 e poucos anos da sua vida, ele esteve imerso em um silêncio total. Poucas pessoas falavam sua língua. Um certo homem ali, que era o irmão mais velho, sentia que precisava protegê-lo. E depois da morte do pai, percebeu que devia assumir a responsabilidade. E qualquer que tenha sido a razão, ele aprendeu a linguagem dos sinais. Ele não havia sido um aluno muito aplicado lá na escola dele. Ele nunca tinha terminado o curso, vou ser um pouquinho antigo, colegial, não sei o que é hoje, né? Ele nunca tinha terminado um segundo grau, um primeiro grau. Ele nunca frequentou a universidade. Ele nunca entendeu a necessidade de aprender um outro idioma que não fosse o dele, mas sempre achou tempo para aprender a língua do seu irmão. E assim que entrava no quarto, o rosto do seu irmão ele se iluminava, e ambos corriam para um canto e as mãos começavam a voar, né? E eles se divertiam com aquele, eu acho espetacular, quem sabe, Libras, né? E o rosto daquele cidadão se iluminava, e eles voavam ali em sinais, sorriam. E embora ninguém jamais tenha ouvido aquele cidadão falar muito obrigado, porque ele não podia, o sorriso largo que era estampado no rosto dele não deixava dúvida de que ele estava muito agradecido. O
seu irmão havia aprendido a sua língua e falava com ele. Jesus sempre soube a sua língua. Aprenda a falar com ele. Você foi escolhido para conhecer os mistérios do reino do céu, está em Mateus 13. Aprenda a falar com Jesus. Não acha que seria bastante adequado dizer a Deus uma palavra de agradecimento hoje? Aproveite para perguntar se por acaso deixou de perceber algum sinal que Ele tem enviado em sua direção e você não deu atenção. Uma coisa é não entender a mensagem da sua esposa para você ir limpar o quarto. Outra coisa bem diferente, completamente diferente, é não entender a mensagem de Deus sobre o destino da sua vida. Isso é muito diferente. Aprenda a falar com Jesus. Tenha isso como lema esse ano. Não desista de orar pelas suas causas. Não desista de orar pela sua família. Não desista de crer que um milagre de Deus pode fazer de sua vida, de sua casa, uma bênção. Não aceite passivamente qualquer decreto de derrota sobre a sua vida. Não aceite. Não aceite. Lute pelos seus filhos. Ore por eles. Ore pelo seu esposo, pela sua mulher. Resista a qualquer obra, a qualquer cilada do inimigo na sua vida, contra a sua casa. Seja um guerreiro, valente. Não descanse, mas não descanse até perceber que a salvação alcançou a sua casa. Não descanse. Talvez alguns ainda estão perdidos fora e dentro da igreja. Não descanse. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que você triunfe pela fé. Não saia. Nós podemos trazer a nossa casa ao Senhor pela oração, nossa causa, tudo pela oração. Faça isso e você também verá um milagre na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. E que 2022 possa ser o melhor ano da sua vida e da sua casa. Em Cristo. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor, nós precisamos a cada fôlego, Deus, do seu intervir, da sua ajuda, do seu apoio. Nós somos totalmente dependentes da sua graça, da sua misericórdia. Cuida de nós, Senhor. Nós possamos caminhar com passos firmes, não vacilantes, mas firmes, Deus. Que sejamos firmes e nunca, jamais negociemos fé. Nós possamos nos posicionar, Pai, como verdadeiros filhos, herdeiros, escolhidos. Que no nome santo de Jesus, Pai, o Senhor alcance todas as famílias, todas as causas que aos olhos humanos têm sido tão impossível, Deus. Transforme vidas, Senhor. Molde novos corações. Às vezes uma terra tão árida, tão seca. Encha com seu bálsamo, Pai, de amor, de alegria. Nós possamos ter uma visão aguçada de reino, Deus. Nós possamos estar firmes,
resistindo a todas as tentações que o mundo tem atacado lá fora. Restaure casamentos, relacionamentos familiares. Proteja os seus filhos de qualquer cilada, Senhor. Que eles possam dar ouvidos à Tua palavra, ter visão ao Seu reino, ter um falar manso, de alcance, e ter um abraço, Pai, acolhedor. Que a essência que possa exalar de nós seja a Sua essência, o Teu bom perfume, Senhor. Nós Te agradecemos por todas as lutas, por todas as dificuldades, por tudo aquilo que tem nos feito, Pai. Talvez em alguns momentos apenas pensar em retroagir, mas jamais desistir, Senhor, e continuar firmes, passo a passo, até o nosso grande dia, Deus, porque nós cremos que esse dia está chegando, e nós cremos que o Senhor estará nos chamando pelo nome. Assim eu oro, assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.